Por gentileza, bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor. Esse dia que o Senhor separou para cada um de nós. Você está respirando esse fôlego de vida que Ele deu para cada um de nós. Acordamos, amém? Eu sempre falo que nós tudo achamos que é normal, tudo que acontece na nossa vida, mas não há normalidade em nada, tudo é Deus. E acordar e respirar esse fôlego de vida é um milagre. Amém? Nós temos a tendência também de pensar que milagre é aquilo que é extraordinário, algo fenômeno. Mas você acordar já é um milagre, porque a vida é um milagre. Amém, queridos? Então, milagre, na mínimas coisas, é Deus que faz. Seja maior, seja menor, seja o mar se abrir, seja uma enfermidade estar curada, seja você acordar na sua cama, dormir, para nós, no meu ponto de vista, tudo é um milagre, porque tudo é Deus. Amém, queridos? Então, graça e paz, bom dia para todos. Você que está já do outro lado, que Deus te abençoe. Tenhamos uma manhã abençoada, porque esse é o dia que Ele fez, portanto, alegremos nele, alegremos no Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Glórias a Deus! Amém, igreja? Quem está acordado aí, diga glórias a Deus! Aleluia, né? Vai se preparar daqui a pouquinho aquela comida, aquele carne seca com abóbora, daqui a pouquinho está chegando aí. Ainda vai chegar um dia aqui que vai ter uma quentinha carne seca com abóbora, comida preferida do pastor. Oi, dois, então. Sangue de alagoano, tem que gostar. Sangue de alagoano tem que gostar de carne seca com abóbora, né? Corre aqui o sangue aqui de alagoano, né? Nordestino. Então, ainda vou esperar esse dia, né? Algumas pessoas, não sei o motivo do qual, devem também estar colaborando com esse almoço, né? Por não estar aqui nesta manhã. Mas antes de tudo, nós vamos orar. Antes de ler a palavra, o irmão nosso já abriu o culto, já leu a palavra, já oramos, mas nós temos alguns motivos de oração. E nós não podemos dar uma continuidade no culto antes de orarmos para aqueles que estão necessitados de um milagre agora, de uma renovação, de uma transformação. Amém, queridos? Amém. E nós temos, nós estamos cientes, à noite nós faremos oração, mas nós vamos orar no apartamento também da Luna, né? E parece que a Luna terá que ser novamente internada, segundo as informações, né? Não chegou até nós, totalmente dito, mas algumas pessoas falaram. Comecei com a Rosana ontem, à noite, é isso aí. Ela vai ter que ser internada novamente, etc. E tal, passar por alguns, né? Enfim, e nós estamos aqui para orar, porque nós pegamos esse caso da Luna desde o primeiro dia. Amém? Essa criança ela foi apresentada aqui e nós estaremos cobrindo com a oração. Amém? Então nós não vamos deixar de orar, né? E lembrando também, tive mais uma vez com o Renato, nosso vizinho, o pai dele realmente está muito debilitado, né? O câncer é uma doença que, se Deus não terá, ela é cruel. Pouco tempo aqui, há menos de um mês, ele forte aqui, levando a neta para o colégio, voltando, e de repente internou e, enfim. Mas nós cremos. A gente bate um papo com o filho, não são evangélicos, não são credo religioso, mas a gente de vez em quando está lhe dando uma palavrinha, né? Porque nós entendemos que nós temos uma alma, né? Que tem que dar conta a Deus. E que o corpo, a Bíblia fala que vai cumprir a palavra, tem que descer a sepultura. Uns vão antes, outros vão depois, mas todos nós iremos, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que se cumprir, mas existe uma alma que tem que dar conta a Deus. A gente precisa falar isso, né? Essa oração pela minha tia Dal também está com uma infecção e os remédios não estavam adiantando muito. Se o remédio não está adiantando, então Jesus vai adiantar, né? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, primeiro te agradecemos pelo privilégio de estarmos com vida, pelo direito de acordar, por esse fôlego de vida
que o Senhor um dia soprou em cada um de nós. Então queremos te agradecer pela noite maravilhosa, pelo sono, por acordar. Quantos partiram dormindo? Mas nós estamos aqui. E se estamos aqui, não é também privilégio nosso, é porque ainda existe algo que o Senhor quer realizar através de nós nessa terra. Porque há um plano de Deus para cada um de nós. E cada um tem um plano a ser concluído. Quando conclui ele, o Senhor tira da terra. Então nós queremos lhe agradecer pela noite, pelo fôlego de vida. E agora, Senhor, queremos pedir agora por aqueles que estão necessitados da tua presença. Necessitados agora de um milagre. Necessitados de um toque agora. Como aquela mulher tocou em ti. Também a Bíblia fala que ela já tinha gasto todo o dinheiro com os médicos, já tinha vendido até o que tinha dentro de casa. E a Bíblia fala muito clara, nada disso adiantou. E um dia ela viu Jesus, debilitada, se prostrou diante dele, tocou nele, a virtude saiu, ela foi curada. Nós cremos na tua palavra, nós não podemos ministrar a tua palavra e viver apenas a teoria da palavra, mas nós cremos no poder da tua palavra. E a gente pede agora, Pai, humildemente, se entendendo tu és soberano e a resposta final é do Senhor, mas como igreja, nós estamos aqui para interceder. Sim, Pai, nós pedimos agora que o Senhor venha tocar na Luna agora. Senhor, eu sempre oro aqui e peço todo plano contrário contra essa criança. Toda oferenda seja destruída agora. Seja cancelada agora. Em nome de Jesus Cristo. Que haja só um Deus naquela família, naquele lar. O Deus que é o único digno de se prostrar, de ser adorado, de ser exaltado, de glorificar. Nós não podemos adorar dois senhores. A tua palavra diz, e nós pedimos agora como igreja, Senhor, arranca todo o mal. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Vai naquele lar agora, tira tudo aquilo que não provém de ti. Tira tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, em nome de Jesus. Toca na Luna agora, ela é sua. Ela é abençoada, ela foi apresentada para ti. Ela é inocente. Ela é inocente. Ela não tem direito de decidir ainda. Mas, Pai, nós, em nome de Jesus, a tua igreja está orando agora. Repreenda essa doença. Repreenda essa enfermidade. Oh, meu Deus, não permita que ela avance. Não permita mais, porque nós estamos aqui diante do poder de Deus. Diante da tua face, Senhor. Toca agora poderosamente, Senhor, porque a cura dela definitiva tem que ser para te honrar. Não pode ter uma cura para que possa honrar dois senhores. Tem que ter uma cura para honrar o único Deus poderoso. E quando dividir a glória, nós estaremos orando para a Luna. Toda entidade seja destruída agora, desfeita agora. No nome e no poder de Jesus Cristo. Porque a glória tem que ser dada somente para ti, não pode ser dividida. E nós oramos agora pela Luna. No nome do Senhor Jesus. Vai na Dalzija, Pai, a tia da minha esposa, essa infecção, toca agora com a tua mão poderosa. Repreenda também, Pai, aquele problema que está querendo se causar na sua mente, de demência. O Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de ti. Ouça agora a nossa oração. Leva agora para o filho, para o pai. Sim, meu Deus, repreendendo agora essa demência nessa mente, em nome de Jesus. Pedimos agora pelo pai do Renato, nosso vizinho. Oh Deus poderoso, que o teu poder se manifeste, mas que a tua glória, para que a sua glória, para que eles possam exaltar e entender que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Tudo que o Senhor faz é para a tua glória, nada para o homem.
nada para outras coisas, sempre para o Senhor. Tudo que é feito para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas nós pedimos agora, como igreja, que está aqui para interceder, nós pedimos, entra naquele leito, daquela UTI agora, tocando naquela doença, naquela enfermidade, o que os médicos não puderam fazer, o Senhor toca, porque tu és o médico dos médicos. Todavia, tu és soberano, e a resposta final é do Senhor, mas nós estamos aqui como intercessores, e o Senhor pode mudar qualquer sentença, por causa da intercessão da sua igreja. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, e a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar por gentileza. Obrigado, Anderson. Primeira vez aí na escola bíblica dominical. Isso é importante. Nós, no domingo passado, nós começamos, estamos aqui quando a pastora não está ministrando uma outra matéria, como foi o seminário sobre Israel, a gente está ministrando aqui para formando líderes aliançados. Então a escola bíblica dominical, ela não é apenas uma aula para a escola bíblica dominical apenas para ensinar, enfim, mas é para formar líderes. E como é uma aula que nós já começamos aqui em um determinado período, para líderes, logicamente, algumas coisas que a gente fala no sentido de para liderança. Né? Então, para liderança, a maneira de ministrar, de ensinar, é um pouco diferente de escolinha bíblica dominical, não é verdade? Né? Porque ela tem que preparar, e nós estamos aqui justamente para isso, para preparar o líder. E o líder, todos nós aqui somos líderes, amém? Até você que está do outro lado, talvez você não tenha uma função chamada função ou cargo, como se fala, numa igreja, mas todos nós somos líderes em potencial, amém? Todos nós temos algo a realizar através de nós para o Senhor. Só que nós precisamos de aprender algumas lições que a Bíblia deixou, não apenas para ser líder, para pregar, mas para aprendermos. Porque tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia Sagrada, justamente foi para aprendizado, para lição. Não é para você pregar, para ter uma mensagem bonita, para saber, não. É justamente para nos ensinar. Porque a Bíblia, a nossa psicologia aqui tem a Bíblia Sagrada. Amém? A Bíblia Sagrada, ela tem palavra para tudo aquilo que você tiver necessidade. O grande problema é que nós não temos uma certa dificuldade de pegá-la para analisar, para usá-la nos momentos das nossas necessidades, qualquer área da nossa vida. A Bíblia tem uma resposta para tudo. Ela é completa em todas as áreas. Amém, igreja? Ela não deixou nada faltando para você procurar nada. A Bíblia é completa em todas as áreas. Amém? E nós estamos falando aqui, para você que está vindo hoje, mas hoje é a segunda aula, a fórmula do sucesso com Deus, parte 2. Tá? E nós temos um texto que é Josué. Eu vou ler novamente, apesar. Olha como é que a semana passou rápido, né, irmãos? Nós estávamos lendo esse texto, parece que estava lendo agora, já passaram uma semana. Então, Josué, capítulo 1, no versículo 5 e 8, nós vamos ler porque existem pessoas que não vieram no grupo passado e vai acompanhar com a gente. Josué, capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 8 diz: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora, existe um outro lado. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8.
não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém, queridos? Isso aí foi a leitura, em algumas igrejas chama textual, né? Dessa ministração sobre formando líderes aliançados. E o tema, a fórmula do sucesso com Deus. E eu, no domingo passado, comecei dizendo que quando a gente fala de sucesso hoje de igreja, a gente pensa que vai ensinar marketing, como vai vender, como vai isso, como vai aquilo. Não, é aquele negócio que infelizmente entraram dentro de igreja, e alguns usam até o próprio templo da igreja para levar a sua vida profissional e fazer ministração a respeito disso, formando grandes profissionais. Mas nós não estamos falando de sucesso com Deus nesse sentido. O sucesso com Deus aqui que nós queremos levar para você é o sucesso da sua liderança naquilo que Deus te chamar para a obra dele com Deus. Amém, igreja? Amém? Amém? E assim é necessário nós, logicamente, aprendermos algumas formas. E esses versículos, 5, 6, 7, 8 e 9, 4 versículos aqui, né? Ou 5 versículos, aqui está toda a fórmula para o sucesso, toda a forma para o sucesso de um líder. Toda ela. E nós iniciamos, você que está vendo agora, antes, talvez outras pessoas não deram no domingo, só vou dar um pouquinho do que aconteceu no domingo para a gente entrar propriamente dito na aula. Nós entendemos, nós falamos aqui que o passar dos anos, eu tenho me surpreendido com pessoas que tiveram acesso à fórmula do sucesso apenas para deixá-la em cima de suas mesas, continuando uma vida de escassez, de doença e de derrota. A verdade é essa, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. E nós falamos aqui também que Josué, ele era uma pessoa que ele não se apartava da tenda. Aonde Moisés, que era o líder dele, estava, Josué estava também. A gente pode até, aqui, não é o que, mas a minha função, no início da minha vida profissional, eu falei que eu fui contínuo, né, mensageiro. Eu acredito que Josué, ele levava, se Moisés estivesse hoje aqui, nessa geração que nós temos de líderes, com aqueles termos de líderes abençoados, talvez com aquela maletinha 003, né, que fala? Eu não sei, 007, né? Melhorou 7, né? E eu acho que Josué pegava e levava, Moisés, leva não, deixa eu olhar para você. Tamanha era o que? A ligação que Josué tinha com o seu líder Moisés. Porque ele estava aprendendo, ele via, ele se apartava. Ele estava presente em todos os momentos, em todas as situações ali com Moisés. Porque Moisés era o seu líder, então ele aprendia com o líder, ele via com isso. Só que aconteceu uma coisa. Aconteceu um momento inesperado que nenhum de nós estamos preparados para entender esses momentos que Moisés morreu. Não é verdade? Moisés morre, e agora Moisés morre? Acabou o plano de Deus? Não. O plano de Deus tem que dar continuidade. Amém? Amém. Seja com quem for, ninguém vai impedir o plano de Deus. Mas precisamos entender que existe fórmula para o sucesso com Deus. Sucesso em que área? Sucesso na sua vida ministerial. E o sucesso na sua vida ministerial, na sua crescimento de igreja lotada, não. Nem sempre isso é sucesso, pode ser um problemão lá na frente. Né? A gente não entende. Não, mas sucesso naquilo que você faz muito bem para com Deus. Na sua liderança, naquilo que foi dado para você fazer. E era necessário agora, porque ele tinha que dar sequência e cumprir aquilo que Deus tinha dentro de um plano. Qual era o plano de Deus para Moisés? Qual era o plano de Deus com Moisés? Conduziu o povo até onde?
Toda a igreja, até a terra prometida. Mas Moisés conduziu o povo à terra prometida? Não, porque ele partiu antes. Mas porque um partiu, a obra para? É líder, a obra para? Estou falando para a liderança, não para. Ela dá continuidade para cumprir aquilo que Deus determinou. E aí, agora só que chega um momento aqui que Josué ele chega um momento aqui que ele fica assim, o que vai ser da minha vida agora? Porque agora, eu nunca ia esperar que algo que era um chamado para Moisés realizar, isso agora vai vir para a minha vida, não é verdade? E nesse momento é lógico que a gente tem a tendência de temer, não é? Você não temeria uma obra ser entregue na tua mão para cumprir aquilo? Porque agora ele tinha que dar sequência àquela obra. E era ele por quê? Porque ele se apartava da tenda, porque obedecia a sua liderança, porque cria naquele do qual Deus o chamou para conduzir aquele povo, e ele estava ali ao lado. Então tudo isso fez com que Deus pudesse também separar este homem para que tivesse um sucesso com ele naquele ministério do qual ele tinha que pegar agora para dar sequência e levar o povo até a terra prometida. Agora, eu disse aqui também que Josué tinha que ser bem sucedido. Ele tinha que ser bem sucedido. Não tinha como ele ser derrotado nessa caminhada dele. Por que ele tinha que ser bem sucedido? Porque o futuro de toda uma nação estava em jogo. Amém, igreja? Amém. Ó, você no seu ministério, na sua liderança, no teu chamado, tem que ser bem sucedido. Porque tem um futuro, além de uma nação que nós intercedemos, mas tem a tua família, mas tem os teus filhos, mas tem a tua esposa, o teu marido. Tem uma família que você talvez não enxergue, porque só visualiza a igreja, que depende da sua liderança também. Eu sempre falo aqui, eu sou pastor daqui e a minha família praticamente, mesmo que eles tenham, eu e meu irmão gêmeo, pastor de carro, mesmo que eles tenham pastores, nós no momento de qualquer dificuldade, de perda de um, perda de outro, nós estamos presentes, somos chamados como pastor para realizar qualquer trabalho. Porque nós representamos também. Então isso é importante. Isso é importante. Então por que ele tinha que ser bem sucedido? Olha para o teu irmão e diga, você precisa como líder ser bem sucedido. E por que ele precisava ser bem sucedido? Porque tinha um futuro de uma nação estava em jogo. A salvação da sua família está em jogo. Amém, igreja? Está em jogo. Ou não está em jogo? Está em jogo. Tudo na sua vida tem um porquê de Deus. Você não foi chamado, eu sempre falo, irmão, eu nunca imaginava de ser um crente. Eu nem sabia o que era crente. Na verdade, o certo é cristão. Porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. A gente fala crente, pensando que a gente crê na Bíblia é crente. Crê em alguma coisa é crente. Mas o cristão, pequeno Cristo, cristão, isso é diferente. Tanto que demorou tanto para lá em Antioquia, que pela primeira vez foram chamados de cristão, né? Então demorou tanto para entender isso. E a Bíblia fala que crente até o diabo é. Então nós temos que ter eu sou crente, vamos ver na hora que Deus precisar de você. Só quem vai suportar os cristãos, os crentes não. Porque cristão, pequeno Cristo. Amém? Mas ele agora, a hora que ele tinha que seguir em frente, não podia falar, Moisés morreu e agora vou ficar prostrado. Ele ficou sem saber o que fazer, mas ele tinha que ser bem sucedido. Ele tinha que ser bem sucedido. Era necessário ele ser bem sucedido. Diga assim, líder, era necessário ele ser bem sucedido. Olha, agora fala assim, é necessário eu ser bem sucedido na minha liderança. Naquilo que eu fizer para a obra de Deus, é necessário você ser bem sucedido. Tem que ser bem sucedido, sabe por quê? Porque nós estamos dando uma sequência da obra e do plano do Senhor na nossa vida.
Então é necessário. Você, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode errar. Você não pode parar. Josué não podia parar. Ele tinha que parar. Só que, eu vou dar uma continuidade aqui. Existiram algumas fórmulas. O Senhor deu alguma forma para ele. Está tudo nos versículos que nós lemos, capítulo 1 de Josué, do 5 até 8. Tudo aí é uma fórmula. Você já viu aquelas pessoas que vão fazer alguma coisa? Me dá a receita aí, segue a receita. As mulheres vão fazer um bolinho, segue lá a receita certinho. Errou a receita, como é que fica o bolo? Errou que, irmãos, tem uma fórmula. Deus deixou a fórmula para Josué. Esta fórmula para Josué é para você também. Nós não podemos errar essa fórmula, é a fórmula do sucesso com Deus. Não é sucesso vida profissional. Vida profissional vai depender de você, não é de Deus. Não coloca Deus como empresário, como esse negócio que vai te dar vida profissional. Para com isso. Estudou, buscou a tua vida, fez os concursos, seguiu a tua vida, bem sucedido, né? E outra coisa, para ser bem sucedido, um cara que trabalha na DLU também é na vida profissional. Porque não é a profissão que te leva a ser bem sucedido. Eu peguei uma mensagem aqui que, infelizmente, eu dei um ensinamento aqui dentro dessa liderança aqui. Infelizmente, a geração de hoje é o seguinte: não seja cauda, seja o quê? Cabeça. Aí despreza as funções das pessoas. Como que um crente que é da DLU é cauda. Mas um crente que é da DLU, ele pode ser o cabeça lá. Cabeça na sua postura, na sua decisão, no seu testemunho. Ele pode ser cabeça onde tiver, só que jogaram isso para o outro lado. Aí o cara, só rapidinho, sai do teu emprego. Aí, seja empresário, para ser cabeça. O cara saiu do emprego, abriu uma empresa, e a falência da empresa, ele perdeu o emprego também. Porque ficou pegando essas coisas de igreja. Você entendeu? Eu vi muito disso. Quem já viu isso? Meu Deus, foi uma geração dessa aí, né? Falar, pastor? Não, eu ia só dizer que você pode ser funcionário padrão em qualquer lugar que você estiver. É igual Você eu falo. é padrão dentro de uma prisão. Não, corretamente. Não é a sua função. O que você é, tu pode ser o melhor em qualquer lugar. É a maneira como você exerce testemunho. Josué não era o líder, mas ele era tão bom quanto o líder. Ele tinha a sua capacidade. Mas por quê? Porque ele estava nessa apartada da tenda, onde Moisés ia. Né? Então nós precisamos aprender isso. Porque quando você aprende isso, aonde você estiver na sua função, você vai ser mais feliz. Aí tu não vai ficar, meu Deus, essa função aqui, o fulano, não sei o quê. Tu vai parar com isso. Você vai ser curado no seu emocional. É isso, irmão. É igual a pessoa falou, poxa, eu queria ser pastor integral também, mas nem todo mundo, irmão, vai ser chamado para ser pastor integral. Fazer o que Deus fez na minha vida, e alguns que eu conheço, igual a mim, não é para todos. É para aquele que tem que saber que Deus vai conduzir. Não é para qualquer um. Tem que ser chamado. Agora você pode ser tempo integral em qualquer lugar. Você pode ser um líder de tempo integral em qualquer lugar. Quantas horas você trabalha por dia? Você não, você trabalha pouco tempo, 4 horas só. Você? Oi? 8 horas. 8 horas por dia. 8 horas de... Não, e você? Não fala não que você também. Vamos aqui, independente. Eu vou mudar, tira você então. Desde um ano. Então vamos lá. Mas onde eu quero chegar? Só aqui para a gente não, senão a gente vai sair um pouco do raciocínio. Acho que você vai entender o que eu quero falar. No lugar que você estiver, como líder, você é um pastor de tempo integral. Porque ali tu vai falar de Jesus. Ali tu vai testemunhar, ali tu vai pregar. Então não é pastor de tempo integral só de púlpito. Só que as pessoas pensam no púlpito. Mas tu pode ser integral em qualquer lugar, porque Deus te deu essa oportunidade, qualquer profissão, um enfermeiro, uma enfermeira, um médico evangélico,
Ali ele cumpre a função dele e também a função de liderança, de ministro de tempo integral. É Deus que paga o teu salário. Agora, se você tiver chamado para largar tudo e seguir o ministério, não tem que ser chamado. Não é verdade? Tem que ser chamado mesmo. E ser preparado emocionalmente para não ficar doente. Eu já fui mais cabeludo, meu cabelo já foi mais preto. Eu estava até magrinho, agora eu melhorei mais, graças a Deus. Era que eu passei a pegar. Sabe, eu já falei aqui, né? Que está chegando agora. Eu pego todos os problemas. Se a pessoa pensar que vai me encostar, não encosta nunca. Eu pego o liquidificador que eu tenho ali em casa, que ela comprou, jogo ali dentro, ligo e bebo aquilo tudo. Porque nada me perturba mais, porque não. Chega um determinado momento da sua liderança que você não pode mais se perturbar com nada. Porque o amadurecimento, você já amadureceu. Não é verdade? Você já está maduro em todas as áreas. Já é ciente de tudo. E era isso é isso que você precisa saber. Você é um líder potencial e você tem que estar preparado para isso. Todas as áreas. E como pastor integral, como tempo integral de liderança, tem a nomenclatura de pastor, que para mim é a maior nomenclatura que tem para mim, é pastor. Né? Porque eu acho que tentaram de tudo com Jesus para ser o que ele ia ser, e no final, opa, pastor. Aí ficou pastor. Então, se Jesus é o pastor, para mim é a melhor função, é pastor. Não é verdade? Então, você precisa ser firme na sua liderança. Mas é lógico que nós, observe que Deus disse a Josué, no versículo 5, primeira coisa que Deus disse para ele. Eu falei no domingo passado, para você que está chegando, Deus falou, ele falou assim, eu estou contigo. Amém? Versículo 5, a primeira coisa, eu estarei contigo. Então, quando você entende que Deus está contigo, você não teme nada. Amém? Olhar assim, ver, oh, meu Deus do céu, Moisés veio até aqui agora, eu tenho que conduzir esse pó. E olha que é milhares e milhares. Às vezes você tem 3 pessoas na tua casa, tu não consegue conduzir. É uma dificuldade, irmãos. Agora imagina uma multidão. Eu tenho um compromisso aqui nessa igreja. É levar você até o céu. Aqui eu não vou levar você para a vida profissional nem nada, porque eu não sou empresário. Mas levar você até o céu. Esse é o meu compromisso aqui. Mas eu tenho que fazer aqui empresário. Não tem que fazer empresário. Abre uma empresa aí, pega o CNPJ é empresário. Aqui é formar você um líder consciente daquilo que Deus quer para a tua vida. Agora, quanto mais empresários e mais dinheiro entrar, melhor, porque a igreja também tem dinheiro. Tudo bem. Então a troca. Eu quero que tu seja abençoado para abençoar também. Essa é a verdade, isso é um investimento. Ele falou assim, ó, Deus falou para ele, eu estarei contigo assim como eu estive com Moisés. Meu Deus. Ó igreja. Aí Josué olha para o que Moisés realizou. Olha aqui, mas Josué olha para aquilo que Moisés realizou. Opa! Se ele realizou isso na vida de Moisés, e ele falou que estará comigo, né? Assim como esteve com meu servo Moisés, pronto! Pronto! O Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Josué, é o mesmo Deus que está contigo! Então tu não pode temer. Seja qual o ministério que tu for, que tu já está realizando, que tu for chamado aqui para não sei quanto. Eu não vou viver a vida toda. E nem lá de cima eu vou olhar para você. Tem uns aí que falam, pensa que vai ver tudo, né? Imagina sair dessa terra cheia de problemas, ainda ficar olhando para ela e ver tudo de novo. Para com isso. Eu quero ver o céu lá.
cantar no coral de novo, voltar a cantar no coral, né? Né, filha? Coitada, já está olhando para mim. Depois, em casa, tudo bem. Então, olha aqui, você deve estar lembrado de que Deus disse algo semelhante a Moisés. O que Deus disse para Moisés? No livro de Êxodo. Quando este declarou não ser qualificado para ir diante de Faraó, eu só estou dando aqui, eu vou entrar na aula de hoje, eu estou olhando o relógio lá. Aí, eu não sou qualificado, como é que eu vou para Faraó? Como é que eu vou para lá? Aí o que Deus disse para ele, Êxodo capítulo 3, versículo 12? Que não importava quem ele era, mas sim quem Deus era, e Deus estava com ele. Eu vou falar por você, porque eu estou contigo. Aquilo que tu não souber, Deus vai falar contigo. Não existe, presta atenção, irmãos, como líder, não existe justificativa. Moisés tentou dar uma justificativa. Amém? Deus não estava procurando um poliglota, um cara que falasse várias línguas, que interpretasse. Ele não estava procurando isso, estava procurando um servo fiel. Não importa se o cara fala que 50 não interessa isso. O cara fala tanta língua, só fica no Brasil. Né? Só vai usar aqui, nossa mesmo, né? Para que tudo isso, né? Um inglês, mais ou menos, um espanhol já está bom. Para você, até na sua vida profissional, vai ser muito importante lá na frente. Até porque os concursos estão pedindo a volta. Ok? Ok? Mas, a mesma coisa que o Senhor falou para Josué, falou para Moisés lá, né? E aí, por isso que ele fala para Josué, eu estive com meus pais, Josué, eu estarei contigo da mesma maneira que eu vou estar, que eu estive com o meu servo Moisés. E não foi transferência de unção, não. Não tem esse negócio de transferência de unção. Foi obediência. Amém. E transferiu unção para um pilantra, era obediência. Deus viu a sua qualificação. E qual foi a qualificação que ele viu em Josué? Ele tinha um curso, ele tinha diplomas. Foi isso? Qual foi a qualificação que ele viu em Josué? Obediência. Andava lado a lado comigo. Não se apartava da tenda. Amém? Amém? Foi isso que Deus viu. Essas são as qualificações. Porque hoje, daqui a pouco, vai ter que ter qualificações para ser membro de igreja. Traga teu currículo para você ser membro. Porque do jeito que o negócio está indo, vai ser assim. Deus precisa de líderes compromissados com a tua obra, com o teu chamado, com aquilo que você fizer. Não despreze se achar que aquilo é menor do que o outro. Aquilo que tu fizer é tão valoroso quanto o outro, porque é para a glória, desde que você o faça para a glória de Deus. Amém. Tem o mesmo valor. Então vamos lá. Esse é um aspecto maravilhoso da fórmula do sucesso de Deus. O fato dela não estar baseada nas nossas habilidades, mas nas habilidades de Deus. Porque quando Deus escolhe pessoas como Moisés, a gente está falando, eu não preciso da sua habilidade. A habilidade, como eu falei aqui, é de suma importância. Mas a gente não tinha isso aqui. Tinha pessoas com suas habilidades que eu colocava aqui aquelas, como é que chama aquilo? TNT, fazia aquelas, ficava bonito, né? Tabernáculo, quando a gente faz festa tabernáculo, a gente faz assim, tudo enfeitado aqui, a caráter, né? De acordo com as festas. E habilidades. Essas habilidades são importantes para uma ornamentação de uma igreja. Mas ela não é importante para um chamado. Amém? Por isso que ele não está preocupado com a habilidade de Moisés. Se Moisés sabia falar, se não sabia falar, ou se José não. Ele não está preocupado se você tem habilidade ou não. Ele quer tua obediência. Amém? Então, eu disse que 3 coisas, agora eu vou entrar na aula, porque eu cheguei a dar, me parece, 1 ponto ou 2 pontos, foi isso?
2, e vou repetir só para os irmãos que estão aqui. Eu disse que para o sucesso, primeiro versículo 8, nós encontramos no versículo 8, só o versículo 8, nós encontramos três passos, que saíram diretamente da boca de Deus. Esses três passos permitiram a Josué conquistar a terra de Canaã e levar Israel à sua herança. Passos que permitirão que você viva como o conquistador que Deus te criou para ser. Fala para o teu irmão, diga para ele assim, para o líder, Deus te criou para conquistar. O problema é que mudaram essa palavra, né? Aí é conquistar isso, conquistar aquilo, carro do ano, casa, não sei o quê. Mudaram tudo isso, mas conquistar aquilo do qual Deus te direcionou na obra que Deus tem para a tua vida. Porque Josué conquistou a terra prometida. Era o plano de Deus. Amém? Agora, logicamente, depois de tudo, aí vem herança sendo repartida, 10 delas, né? Porque Deus é Deus de cumprir a tua palavra. Aí Ele vai abençoar. Mas antes de tudo, ó, deserto, compromisso, obediência. E tem a primeira coisa aqui, o primeiro passo para o sucesso, 3 passos. Entrando propriamente dito aqui na aula, apesar de ter domingo eu falei de uma de duas, mas nós vamos dar aqui rapidamente. Eu estou muito bem no horário aí. Eu só vou parar quando chegar a comida, pronto. Primeiro passo para o sucesso com Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Você entendeu? Aqui é o sucesso de uma liderança. E eu disse que os líderes aqui, diga amém. Todos nós somos líderes. Até vocês estão lá atrás, porque até vocês estão aí atrás. José começou cedo, né? Daniel, aqueles homens todos. Tudo foi adolescente que já tinha postura e obediência à palavra de Deus. E por isso que quando chegaram a uma determinada idade, Deus o honrou nos seus chamados. Porque desde criança, aqui ó, já aprendiu a palavra, já era ensinada a palavra e obedeceu a palavra. Ninguém foi por acaso. José não chegou àquele ponto, daquilo tudo. Hoje a gente sabe que tinha um plano de Deus, mas até então lá eles não sabiam que Deus tinha um plano na vida de José, o porquê. Hoje nós sabemos, mas é porque ele tinha uma referência. Todos que têm uma referência vai até o final da sua vida. Aqui, ó, Josué tinha uma referência, que era Moisés. Amém? Então, qual é o primeiro passo para o sucesso? Olha que diz lá, o versículo 8 está a receita. Não adianta esse negócio de não, porque a Bíblia são lições de aprendizado. Você tem que aprender através das lições. Não ficou aqui registrado para te lembrar de Josué, para te lembrar de Moisés. Ali fica para te alimentar na hora das suas necessidades. Só que a gente não olha a Bíblia como isso. A gente pega a Bíblia e prega aquilo na prática, na teoria. Eu sempre falo aqui, esteja preparado. Porque um dia todos nós teremos que ser praticantes da palavra. Ah, mas praticar a palavra eu já sou porque eu prego a palavra. Não é isso. Vai ser praticar quando as oposições ferrenhas vai vir sobre cada um de nós. Aí vai ter que praticar a palavra. Amém, meu irmão? Aí já era. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o tempo que a gente ficou na igreja. Aí eu quero ver os louvores, as danças, a gente que prega. Aí eu quero ver. Uma coisa é qualificação, habilidade. Outra coisa é chamado para o ministério. Amém? Eu não tenho habilidade nenhuma com nenhum instrumento desse. O máximo que eu posso bater é um tamborim. Não sei tocar nada. Eu admiro pessoas chegam aqui, os irmãos,
aí no domingo à noite, e o Instagram, você chegou a ensaiar com eles? O Instagram chegou aqui, tocou esse tocado, chamado, ministério, e tem que honrar isso, fazer com amor, fazer bem feito, porque é tudo para a glória do Senhor. E é dessa maneira. Mas a primeira coisa é que não deixe de falar da palavra deste livro. Esse é o primeiro elemento da fórmula sobrenatural de Deus, que Ele nos dá para o sucesso. Sabe o que é? Declarar a palavra. Amém, igreja? Amém. Você que veio no outro domingo, não veio agora, eu inclusive eu falei, não veio no domingo, que está aqui hoje. Hoje nós temos a tendência de declarar a palavra da maneira que ensina, mas de qualquer forma, sem estar calçado, né? Não é dessa maneira, não. Declarar a palavra é outra coisa. Quando eu digo declarar a palavra, eu me refiro apenas não é fazendo de vez em quando. E eu falei aqui quando nós nos sentimos espirituais, aspas. Hoje eu estou me sentindo espiritual, eu declaro que... Mas não é isso, não. Nós temos que fazer isso continuamente. Continuamente eu declarar a palavra. Ó, povo, está desse jeito, sei o quê? Nós vamos chegar até lá. Amém? Assim como ele foi com Moisés, está comigo também. Eu estou diante dele obedecendo a palavra. Eu agora vou conduzi-los até a terra prometida. Eu declaro para nós vamos chegar até lá. Então a família precisa de homens e mulheres assim, com essa postura, essa atitude. Eu confesso que em alguns momentos eu sou meio chato. E quando se trata da palavra, eu sou chato mesmo. E quero que me chame de chato. Quando fala, não, que ele é legal, ele é bonzinho, ele é não sei o quê. Bonzinho eu sou quando eu jogo bola com vocês. E às vezes nem isso eu pego também, tá? Ou pior, ele me pega. Eu falo, meu Deus, cara, me pega. Aí depois eu falo, mas aqui eu não sou pastor, aqui eu sou um atleta. Né? Estou como jogador, então não entra aqui, né? Porque é assim, eu estou com mais idade do que eles, se jogam no meio de jovem, não interessa a idade, se eu estou lá no meio deles, eu tenho que jogar, eu tenho que ser igual ao outro. Não é verdade? Acabou. Assim, se botar um garoto daquele de 13 anos também para jogar no nosso meio, aí os pais vão reclamar, que vai pegar e mete o fogo também. Por isso que a gente não deixa. Para entrar no futebol só de 18 anos para cima. Para evitar de papai e mamãe, quem fez isso com meu filho? Eu não gosto que faça isso, então não deixa o teu filho lá brincar com 13 anos no meio de adultos. Então tudo você tem que orientar. Então às vezes eu sou chato na palavra mesmo. Sou chato. Eu não creio em doença. Não suporto remédio. Não gosto de remédio. Não gosto de hospital. Só para visitar, se já falar da palavra de Deus, como eu já fiz muitos trabalhos de visita em hospitais. Hoje está fechando um pouco mais as portas, mas fiz muito trabalho em hospitais. Mas eu não gosto. Eu sei que ela existe todas elas. Mas não é porque existe que eu tenho que aceitar. E eu declaro, já estou curado em nome de Jesus. Porque aí eu pego a palavra de Isaías. Como é que eu vou ter a fé num comprimido desse tamanhozinho? Ele é um pouco maior do que o grão de mostarda. Mas aí Jesus mandou eu crer igual o grão de mostarda. Você entendeu o negócio? Não, você entendeu o negócio? Como é? Quando você não está com a palavra, quando não está voltado com a palavra, declarando a palavra, você não analisa isso, que às vezes, não foi isso aqui que encaminhou para mim, não foi eu mesmo. Não, Deus me deu isso agora, não foi Deus que deu. Foi uma comparação que eu fiz, veio na minha cabeça agora. Às vezes vem, né? O remedinho é um pouco maior do que o grão de mostarda, mas esse remedinho vai fazer efeito. E às vezes aquele remedinho vale mais que o dízimo que você deixa de entregar na igreja. Porque se você estiver doente, o cara fica... Ele sabe que ele vai ter que morrer um dia. Mas ele tem tanto medo de morrer, que o cara passa a receita, dá R$2.000. Ele vai pegar cartão e vai comprar aquele remédio. Eu tenho que tomar esse remédio, porque ele corre.
Mas se fosse para abençoar a casa de Deus, falava, eu vou abençoar e creio que Deus vai me curar. Duvido. Não está entendendo como é que nós somos um pouco... Agora, imagina a gente nessa geração querer ser igual a Josué, levar um povo que ia ter o quê? O rio, diante dele Jordão, que ia ter os grandes obstáculos, que ia ter mais o quê? Fala aí. Jericó, aquele muro que todo mundo ali dispensava lá, que era seguro, os inimigos, isso aqui ninguém vai destruir isso aqui. Nossa, a espessura, o comprimento dele, quem é que vai destruir isso aqui? Nós aqui estamos seguros, ninguém vai nos vencer. Entendeu? Mas a postura era diferente. Deus falou para ele, assim como eu estive com você, com Moisés, eu vou estar contigo também. E Deus está contigo, meu irmão. Na sua caminhada, seja os obstáculos que você vier sofrer na sua vida, você vai suprir, vai vencer e pular os obstáculos. Que existe uma caminhada, existe uma trajetória. E o Senhor falou para ele, a sua caminhada você vai o quê? Prosperar. Mas ó, eu vou te conduzir bem, mas primeiro você passe por esses passos para o sucesso. Certamente na sua caminhada, e Deus sabia qual era a caminhada dele. Deus sabe qual é a tua caminhada, meu irmão. Nossa caminhada é a terra prometida. Não, mas a minha caminhada é meu futuro. O futuro é teu. Vem com esse negócio não. Esquece Deus com isso. Não fica botando Deus nessas coisas não. O meu futuro está na mão de Deus. Não se prepara para o futuro, não deixa na mão dele. Deus vai abençoar o teu futuro pelo seu preparo. Ponto final. Vamos parar com esse negócio. Senão a gente bota Deus em tudo e não se prepara para nada. Entendeu? É isso aí. Aí tem que parar de botar Deus como dono de agência de automóvel. Porque Deus vai me dar um carro do ano. Mas se tu não te der um emprego e condições de pagar as prestações, que carro do ano ele vai te dar? Eu já falei aqui, para testemunhar que Deus te deu um carro novo aqui, só quando tu acabar de pagar o carneiro. Porque enquanto tu paga carneiro, o carro não é teu. Aí você vai, apresenta o carro, pô, agradece a Deus, e Deus me deu esse carro, 48 meses, paga 4 prestações e não paga mais nada. Como é que você vai agradecer a Deus uma coisa que tu pagou 4 e não pagou mais nada? Irmão, eu estou aqui baixinho, porque eu estou falando besteira, igreja. Mas eu estou falando algo que talvez você não goste de ouvir. Mas líder tem que estar preparado para ouvir. Não estou falando para a escolinha de escola bíblica dominical. Você tem que... Quem subiu na água para ver Jesus? Zaqueu. Não estou falando isso. Eu estou alimentando líderes que tem o seu chamado, a sua caminhada. Amém? Levanta a mão quem concordou com o que eu falei aqui. Amém. Se você não tem condições de estar na escola de líder para ouvir alguma coisa, se prepare. Porque eu gostaria de falar coisas piores. Mas coisas piores só o dia que a gente estivesse lá naquela salinha de porta fechada. Aqui tem que... Né? Deus abençoe. Ó, demore mais trazer esse almoço. Vamos se alimentar da palavra de Deus, o alimento espiritual. Amém? Aqui, ó. Não deixe de falar da palavra dessa lei. Aí eu lhe pergunto, líderes, quando foi que você falou da palavra dessa lei? Mas olha a fórmula aqui, não pode deixar de falar. E o que Josué tinha que falar para aquele povo? O que Josué tinha que falar para aquele povo? O que ele tinha que declarar toda hora para aquele povo? Nós vamos chegar até lá. Nós vamos chegar até lá. Não, porque o ser humano é difícil. Sabe por que esses pastores não estão malucos aí com a igreja lotada? Porque eles botam ele para cada um, ele fica lá sozinho. Mas se ele dirige uma igreja toda, né, muita gente não é fácil não, cara. Porque cada um dá uma cabeça diferente do outro. E o pastor tem que conhecer a cabeça de cada um. Eu tenho que falar isso, não posso falar certas coisas, porque senão ele vai se aborrecer.
Até para pregar para o mundo. Tem gente que olha para você quando tu prega. Oh, meu Deus, eu tenho que ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Meu Deus, porque tu tem que ter um cuidado na palavra. Agora imagine esse povo diante de Deus, Deus dando uma palavra firme para eles. Hein? Isso aqui é a escola de líderes. Amém? Amém. A gente não está preparando qualquer um aqui não. Isso aqui é a escola de líderes. A escola de líderes tem que ser desse jeito. E outra coisa, ninguém me ensinou nada disso comigo não. Sabe o quê? Desde o dia que Deus me chamou, eu já soube o que era a liderança. Sem passar por escola nenhuma de liderança. Porque eu me converti. O que faz o líder chamado é conversão. Pastor, pode ter gente aqui que já segue o GC, pode. Pode sim. Porque todo novo convertido ele tem uma visão de reino de Deus. De chamado, de liderança. Entendeu o negócio? Ah, pode ter pastores aí que foram formados sem ter. Pode. Lógico que pode. Lógico que pode. A gente tem que entender muita coisa ainda da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem pode ler para mim? Romanos. Vamos ajudar aí a escola, a aula. Então qual é o primeiro passo? Não deixe de falar a palavra deste livro da lei. Amém? Primeiro elemento da fórmula de sucesso com Deus. Não pode parar de falar. Romanos 10, 17. Sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pronto. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Agora, eu posso ter fé, mas se eu não ouço constantemente ou não declaro a palavra de Deus, ela não aumenta. Amém? Porque a fé, ela passa a ser sustentável na sua vida, na sua caminhada, no seu chamado, naquilo que Deus tem para você, quando você ouve a palavra. Pastor, mas eu estou ouvindo a palavra à noite no culto. Não é ouvir a palavra, você lê da Bíblia. Isso aqui é um momento de ensinamento, à noite de celebração ao Senhor. A gente vem aqui à noite para celebrar a Deus pela semana que Ele nos deu. Amém? Adorá-lo, engrandecer o nome dEle através dos louvores e aplicar uma palavra. É isso. Mas, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu lendo a Bíblia aqui? O que é isso aqui? Não é a palavra de Deus, igreja? Ajuda aí, pastor aí. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, estou ouvindo o quê? A voz de Deus. Aí a palavra fala lá, não se aparte do livro desta lei. Líder não pode estar afastado da palavra. Tem líder que só se prepara quando vai realizar alguma coisa naquele momento. E depois larga a palavra, não busca mais a palavra, não tem comunhão com a palavra, não lê a palavra com a namorada, não lê a palavra com o namorado. Não existe mais essa comunhão de leitura da palavra. Vamos pro choque. A boca fala, o coração está cheio. Estava conversando com o Antônio. O que a gente pensa quando fala isso? O cara chega com palavrão, o cara está cheio de palavrão. Pode ser também, mas não é não. É outra coisa. Quando a minha vida aqui na Terra, que é um direito você ir com um shopping, eu gosto também. Só não gosto quando tem que pagar algumas coisas que a cara dessa. Mas tem que ir ao cinema, é normal. Mas o líder, quando ele só fala de futebol, só fala de cinema, só fala de shopping, só fala de passeio, só fala de praia, é porque o coração dele está cheio disso. Presta atenção nisso. Agora, quando você está com o coração cheio da palavra, você fala da palavra. A boca fala, o coração está cheio da palavra, tu vai falar da palavra. Que tem que ter tudo isso. Mas quando isso faz parte maior da tua vida, você só vai falar nisso. Porque o coração está cheio disso. Quem entendeu aí? Acabou, irmãos. Aprenda um bocadinho isso aí. Anota isso aí, guarda para você. Isso vai te trazer amadurecimento, que um dia você vai crescer mais. Vai ter mais idade.
vai formar uma família. E você vai ter que ser o exemplo dos seus filhos. Quando a gente, num momento da vida, passava por um momento, aos nossos filhos depois, se hoje for contar as histórias para mais pai e mãe, vocês tiveram uma postura naqueles momentos difíceis. Isso ensinou para eles, que eles estão preparados também. E quando fala isso para nós, a gente agradece a Deus, sabe por quê? Porque a gente notou que a gente passou alguma coisa. Firmeza nos piores momentos da vida é demonstração de liderança. No momento aqui, não podia fechar isso aqui. Não podia? Podia. Mas eu falei, Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou. Não foi esses homens hoje que levam você para um tal lugar e pá. Foi não. Foi Deus. Pastor, Romanos 10, 11 também, eu tinha forte também. Pode ler. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê não será confundido. Você crê no chamado que Deus tem para a tua vida, nada vai confundir você. Vai vir algumas coisas, opa, isso aqui não vai te confundir, a situação não vai te confundir, porque você vai entender que Deus tem um chamado para você. Tá bom, irmãos? Então, Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Eu já falei isso aqui. Segundo passo para o sucesso. Eu falei o segundo, mas estou repetindo aqui, porque o anjo está chegando, alguns outros irmãos. E depois vou para o terceiro para a gente finalizar, que é a fórmula para o sucesso com Deus. Então, no primeiro, o que eu faço para que eu possa falar mais da palavra de Deus? Meu coração está mais cheio. Enche o seu coração com a abundância da palavra e a sua boca vai estar alinhada a isso. Por que eu falo mais do futebol? Porque a minha boca está alinhada ao futebol. Por que eu falo mais de passeio, de praia? Porque a minha boca está mais alinhada a isso. Mas quando eu leio, mas enche o meu coração em abundância da palavra de Deus, o meu coração vai estar alinhado à palavra. Por isso que os crentes hoje mudaram um pouco. Tudo deles é isso. Vamos dar passeio, vamos para praia, vamos não sei o quê, vamos não sei o que lá, vamos não sei o que lá. Anaie! Ontem deve ter tido um montão por aí, né? É por isso, porque o coração está cheio disso. O coração está cheio disso. Mas quando se alimenta da palavra, quando se alimenta da palavra de Deus, tem coisa que passa que tu nem vê. Ou não é? Ou não é? Que nem mexe contigo, que nem te atrai mais. Porque tudo isso eu participei do mundo. Eu não vi com blusão igual, mas eu participei. Tudo isso. Só que uma nova criatura é nova criatura. Amém. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos de Roma, nós somos de Jerusalém. Roma é Roma, Jerusalém é Jerusalém. Nosso padrão não é Roma, é Jerusalém. Viemos de lá e voltaremos para lá. Então essas coisas tem que acabar, irmão. É fácil falar isso, não é. Mente cauterizada, a mente está cauterizada. Saímos de um catolicismo, saímos de Roma, estivemos lá. Viu o povo do Egito? Saiu do Egito, o Egito estava dentro dele. Fizeram aquela, o bezerro de ouro, por quê? Por que fizeram o bezerro de ouro? Porque quando eles estavam no Egito, adoravam vários deuses, aí lembraram daquilo. Lembraram daquilo. É isso, irmão. Crente, cristão tem que ser diferente. Bater contra, oposição. Não adianta ser igual. Por que ela ensinou aqui sobre Israel? Porque até então o cristianismo, as igrejas, mas já tinha os pensamentos iguais às outras igrejas. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes. A gente não pode atrair multidões para a igreja, se adaptar. Olha o Romanos lá. Olha Romanos, capítulo 12, não é isso que fala? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai.
quer conformar com esse mundo, tomar a fórmula do mundo. A forma do mundo. Tomar a forma do mundo. As igrejas tomaram a forma do mundo, tudo que tem no mundo, eles só muda o nome. Não vai ser festa junina, não. Vai ser o quê? Só colocar gospel no final. Não sei o quê. Arraial gospel. Vai ter macumba gospel. Tudo gospel. Ontem mesmo estava, até coloquei no grupo da igreja, uma igreja batista divulgando, que o culto de domingo seria outros dias, mas assim, foco no domingo, seria um culto de divertimento. Eu achei aquilo surreal. Eu falei, meu Deus, perderam o foco. Onde a Bíblia diz, fala sobre culto de divertimento, veio a parar o arraiá, que aconteceria na igreja, as pessoas com bigodinho, com camisa... É por isso que eu falo, irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa séria aqui. Vou falar uma coisa com seriedade aqui, eu vou para o terceiro passo para a gente finalizar e ficar orando para a comida chegar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos ter cuidado também numa coisinha. A gente pensa que julgo desigual é você namorar uma pessoa que não é evangélica. Também é. Mas o pior é quando você namora também, quando a pessoa não tem o teu entendimento. Porque aí você vai ter que satisfazer para estar presente em algum lugar por cada namorada do namorado. Não, eu não aceito isso não, mas eu tenho que ir por causa do meu amor. O meu amorzinho eu tenho que ir, senão ela pode manchar comigo. Você tem que gostar da postura, porque casamento é para sempre. A palavra é essa, e ponto final. Ou casa, ou gosta, ou não gosta, essa é a palavra. Porque depois não adianta, meu irmão. Depois não adianta. Não, mas eu fui só porque para fazer presença, porque vai ficar chato. Tem uma família, eu tenho que estar presente. Eu era chato nisso. Chato. A minha sobrinha mais velha, a mãe deve estar ali me assistindo, que ela tem agora 50 e quase 60 anos de idade, é mais velha. Desculpa, se eu errei, ela vai me bater. Mas fui para mais, 55 por aí. Minha sobrinha mais velha. Olha o tempo que eu sou evangélico, que eu tenho postura, tá? Quando ela fez 15 anos de idade. Fizeram aquela festa de 15 anos de idade. Não eram evangélicos. Eu vou contar como testemunho, tá bom, igreja? Tudo que eu contar aqui é para testemunho, fortalecer a liderança. Fizeram aquela festa de bebida, de não sei o que, não sei o que lá. Antônio Carlos, Luiz Carlos não foram. Não foram. 15 anos de idade. Foi um falatório, foi não sei o que. Não foi. Ela já tem 55 anos. Inclusive, ela já é avó há muito tempo. A neta dela já tem 17 anos. A neta dela. E hoje, as minhas irmãs, a irmã e tudo, elas entenderam que depois que eu se convertendo um, elas entenderam a minha postura do meu irmão. Elas falaram, tu sabe por que às vezes eu visitei uma igreja e por que hoje eu estou na igreja? Porque a postura de vocês mostrou Deus que vocês pregavam. Agora eu tenho que ir porque se eu não for, ele não vai na minha igreja. Não tem problema. Não vai na igreja, não tem problema nenhum. O que tem que atrair é Jesus na cruz. Nada disso para fazer coisa atrativa, como tu falou aí ontem, apostolado, para trazer gente para a igreja, não vai adiantar de nada, porque é um montão de gente perdida. Jesus falou que quando eu for pendurado no madeiro, atrairei a muitos. Uma igreja cheia de pessoas vazias, sem conhecimento da palavra. Porque o que deve atrair é a morte de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício único e perfeito para sempre. Muitas igrejas são exatamente como você falou, vagões de trens vazios, com muito movimento, mas sem nada dentro. Sem nada dentro. Fique 3 pessoas, irmão. Eu quero que venha mais, tá? Eu agradeço a tu, você está aqui comendo. Mas tem que. O que eu falei contigo lá dentro? Eu não vou falar aqui, mas eu conversei contigo com seriedade, não foi? Você falou, e aí, pastor, o meu
histórico está legal? Tá, mas eu vou falar uma verdade para você. Como eu posso confiar em você? Posso falar essa parte? Como eu posso confiar em você de ser membro dessa igreja se tu já passou por algumas e tu nunca foi membro? Eu preciso de pessoas para trabalhar, para colaborar, para seguir em frente no ministério. Ele olhou assim para mim, não foi? Você pensou que eu era muito bonzinho, né? Mas eu sozinho com ele lá, ele ficou assim comigo. Eu gosto de sinceridade. Mas ele achou a sinceridade. Ele está assim, eu falei, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Se você nunca fez parte, vai ser apresentado aqui para você fazer parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja. Daqui a pouco o homem vai estar Eu pregando. gostaria de frisar que as igrejas que eu passei, a liderança visava em volume, não em qualidade. Isso aí. É isso aí. Pronto, final, acabou. Por isso que Deus ainda não vê, ele mesmo, dentro daquilo que ele viu, não tinha sido membro de igreja. Porque provavelmente Deus já tinha chamado para a tua vida. Daqui a pouco o homem vai estar pregando. Então, irmão, é dessa maneira, não adianta você ficar aqui, porque vai vir mais gente. Eu não estou importando por isso. Se Deus tiver que mandar, vai ser uma honra, um prazer ter todo mundo para colaborar com a obra do Senhor, com o ministério. Aqui nós temos a liberdade, todo mundo prega que tem chamado, todo mundo. Aqui não tem o público, levar para casa que o público é meu. Não, você prega todo dia, mas o domingo à noite é meu. O domingo à noite eu que prego porque é mais cheio, é mais gente, todo mundo tem que me ver. Então vamos parar com esse negócio. Todos nós aqui estamos indo para o mesmo lugar. Não existe um lugar diferente para mim e para você. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Tudo que você faz é de suma importância para a liturgia de um culto, para Deus ser adorado. Mas mais importância ainda é obedecer a palavra de Deus. Amém? A gente tem que mudar. Quando eu namorei ela que olhou para mim, eu estava no coral da Batista, cantando 13 anos a Batista, eu estava glória, glória, aleluia, glória, glória. Aí ela entrou para visitar com a mãe dela, ela já entrou, já olhou assim, glória, glória. Aí eu cantei mais ainda, né? Eu falo, 15 aninhos, tinha 16 aninhos. 16 aninhos. Aí, tudo bem. Mas ela era tradicional. Eu não tenho nada contra tradicional. Mas, meu Deus do céu. Você também era. Mas eu era assim, tradicional, mas já. Tu era pior. Não, tu era pior. Eu era pior, tradicional? Era. Tradicional, eu era, que para pregar eu ficava assim, quando eu podia mexer com a carinha lá, parecia que para tirar uma foto eles do quarto. Ficava assim. Tudo bem. Só que, no decorrer da caminhada, eu tive um chamado. E aí Deus teve que fazer uma mudança em todas as áreas. E aí, hoje ela completa o ministério, no seu ensinamento, no seu conhecimento da palavra. O tempo passou e tudo. Mas a minha postura eu continuava com ela. Sempre foi assim. Mas você vai para a igreja agora? Vou, e aí? É isso mesmo. Ela, não, mas eu vou para a igreja. E eu ia para a igreja. E às vezes ficava falando, mas fica falando que eu vou para a igreja. Sabe por quê? Não. Oi? Mas era assim mesmo. Eu tenho meu trabalho na igreja. Eu morava na igreja. Eu ficava dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu era e de onde Deus me tirou. Nunca mais joguei um futebol de domingo. Eu jogava na Atlético Clube Nacional, tetacampeão, juvenil e triamador. Eu estava aos domingos. Um dia eu chego lá, Zé Maria até, esse já foi no sonho dele estar, foi no tempo. E aí, eu cheguei lá para o futebol, ele distribuiu uma roupa, quando jogou o uniforme, acabou aqui, gente. Quando jogou o uniforme para mim, eu falei, não, eu vim aqui conversar com o senhor. Porque eu aceitei a Cristo numa igreja, e a partir de hoje eu não jogo mais bola aqui aos domingos, porque eu estou entrando no coral da igreja. E pronto, e larguei uma vida de futebol que era a minha vida há muitos anos. Entrei ali com 12 anos de idade, como dente de leite, era chamado dente de leite. E foi assim, mas não estou falando que você não deve, eu estou falando que Deus já estava dando um chamado.
partir daí eu me envolvi com a obra de Deus. Tinha obra lá, pastor Nelson, 6, 7, 8 horas da manhã, para levantar muro e tudo, o Antônio Carlos estava lá na obra. Ela, a família dela, o Sr. Júlio, que trabalhou muito por aí também fazendo a obra. Às vezes a pessoa pega uma idade assim e não sabe o que já foram feitos na obra. Que ninguém fez nada. Mas por que, irmão? Porque você tem que ter o quê? Seja firme e constante. O que Paulo falou? Firme, tem outra palavrinha que ele falou. São 3, mas eu estou pegando só 2 para eu esquecer outra. Firme, constante, sempre abundante na obra do Na Senhor. obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho Não é em vão. do Senhor. Mas como que tu pode ser abundante na obra do Senhor? Sendo firme e constante. Se não for firme e constante, não vai ter abundância na obra do Senhor. Então você precisa se posicionar agora. Eu sempre falo aqui. Sejam os namorados, as namoradas, procura ver os pensamentos, mas não olha só a beleza. Porque a beleza um dia vai acabar. Vai ficar feio igual a mim. Não adianta pensar que vai ficar bonitão a vida toda e vai ficar feio igual a mim. Eu já fui bonitão. Senão ela não tinha casado comigo. Eu sempre falo, quando tu vai lá ver lá as caveirinhas, pode ser o mais bonito, o mais feio, toda caveira é igual. Eu já peguei uma na mão. Oi, filha. Sensacional. Tudo igual, não tem esse negócio. Então se posicione agora. Mostre o que você crê, o que você não crê, o que tu aceita, o que você não aceita, porque depois a vida para sempre vai dar problema direto. Ou não é? É ou não é, igreja? Tem que mostrar que tu é, meu. Tu tem barba, vai namorar. Aí, vai namorar de barba ou sem barba? Aí, não, eu desgostei de barba. Aí, eu namorei ela, noivei e casei de barba. Chega um dia, ela fala, tu não vai tirar a barba não, já fica bonitinho. Eu falei, será que ela viu uma vez esse barba? Cadê? Bom, porque não é possível. Namorei, noivei e casei, depois quer que eu tire a barba? Então tu tem que entender isso. Aí eu fui lá e tirei a barba, porque ela acha que manda, né? Aí, tá namorando, meu, que barba bonita. Hein? Que barba, eu só tô dando uma merda. Que barba linda. Aí namora, aí quando o cara tira essa barba tá feia. Meu Deus. Aí só era para querer namorar? Né? Então não adianta você aceitar uma coisinha agora, depois de casado, aí isso aí tá errado. Fala que tá errado agora. Fala que tá errado agora. Porque agora todo mundo aceita tudo. Tá namorando, meu amorzinho, meu não sei o quê, meu bonitão, minha bonitona. E é isso mesmo, eu estou falando para líderes, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ser o sacerdote da tua casa. Por isso que eu estou falando. É dessa maneira. Uma das coisas que ela nunca me perturbou, e eu também ela não. Cansou de ir para os seminários de Belo Horizonte, não sei quantas vezes foram, várias de dirigindo. Ela sempre amou. Eu dava suporte aqui em casa. E se ela tiver que ir para todo esse lugar, ela vai, eu amo, com muito prazer, porque é um chamado que ela tem. Mas ela nunca me perturbou para eu jogar na bola. Porque quando ela me conheceu, eu jogava bola. Nunca vi arrebentar. Graças a Deus, até o dia de hoje, não tem um ponto no corpo, nem uma cicatriz. E nunca me machuquei no futebol. Então, Deus está aprovando o futebol. Esses garotos novos, quando vêm em cima de mim, eu faço assim com o socorro. Deixa eles passar. Chega nem no mancando lá. Agora, se vier a perna aberta, pega do outro lado, né? Fazer o quê? Experiência conta também. Então, irmão, eu estou falando aqui que hoje tu pode falar, pastor, mas para que tudo isso? É uma besteira que o senhor está falando. O que é besteira hoje vai fazer você lembrar depois. Porque lá depois tu vai passar pela situação que eu estou falando, tu fala, meu Deus, por que eu não ouvi o pastor? Eu levei a brincadeira, o que ele falou, e o negócio é sério! Eu podia ter, agora só tem o YouTube
me ver as pregações dele. Meu irmão, leva a sério o que eu estou falando. Eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui para brincar, nunca estive. Nunca estive para brincar. Sou um cara legal pra caramba, amigo. Porque discipulado não é só fazer, discipulado é convivência. Estar junto, conversar, bater papo, ligar. Não é uma coisa automática, é igual até animar. Tu liga para lá, é automático. Bom dia, você vê, automático. Existe discipulado que é automático. Deram um negocinho para os caras falar certinho, né? Automático. Eu te amo, vim fazer uma visita, liguei para você. Mas e o coração dele? Não vai ser nada automático. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aí? Isso aqui vai ser, ó. Essa semana eu fiquei feliz que eu vi o Antônio dando uma. Aqui, André, igual você fez lá, o Antônio estava dando uma palestra para empresário. Galera aqui está podendo. Aí ele mandou para mim, eu falei, tá vendo como é que a igreja serve para muita coisa? Eu estou falando para você. A igreja serve para desenvolver. Você abre um curso e prega, vai dar palestra para empresário, porque vai ter a tendência de olhar olho a olho, desprendimento. E o conhecimento da profissão ele tem. Não é verdade? Então você aqui vai desenvolver você até com a entrevista de trabalho. Então isso aqui colabora para muita coisa. Para finalizar, eu dei um tempinho que não chegou. Terceiro passo como fórmula para o sucesso com Deus. Segundo passo, você já sabe qual é o segundo passo. Você deve meditar na palavra de dia e de noite. Tá? Todo o sucesso, todo o espaço para o sucesso com Deus está no versículo 8. Tá, irmão? Todo ele. A primeira, não deixe de falar a palavra deste livro da lei. A segunda, você deve meditar na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Não deixar de meditar na palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra, aqui, você é um livro. Em algum momento Josué descansou para deitar, para dormir? Ou não? Vamos lá. Em algum momento Josué não teve que parar a caminhada dele para descansar, irmãos? Sim. Mas ele teve que estar meditando. Porque se ele descansa e não medita, ia fazer como Davi, provavelmente. Que na única batalha que ele não foi, cometeu aqueles 2 pecados. Enquanto ele estava fazendo o salmo, enquanto vinha a letra dos salmos na mente dele, ele escreveu, lembra? Estava na presença de Deus, Deus estava para lá. Deus, naquele dia não teve uma palavra de salmo para ele. E no momento certinho que ele estava praticando o adultério, o primeiro filho dele estava morrendo no tempo certo. Morreu na hora que ele se deitou. Leve a sério o teu chamado. Porque com liderança com Deus é pente fino. Pente fino. Tu tem que decidir a tua posição. Primeiro passo, não deixe de falar o quê? Deus deixou tudo lá, Josué. Está aqui. Da mesma maneira que o teu servo Moisés, eu vou estar contigo. Porém, está aqui. A receita. A receita é essa aqui. Eu vou estar contigo. Porque Deus está com cada um de nós, tá? Mas por que tem coisa que você não conquista? Tem coisa que você não chega até lá. Porque você deixou de cumprir as determinações. Os passos necessários para você chegar até lá. Tem coisa que você chega depois de 20 anos. Poderia ter chegado em 2 anos. O povo ficou no deserto quantos anos? Hein, filho? 40 anos. Mas Deus tinha mandado eles ficar 40 anos lá no deserto. A coisa era para ser mais rápido, não era? Era para ser 11 dias. 11 dias no máximo. No máximo. E por que a coisa demora? A desobediência faz a gente andar em círculo. Desobediência faz nós andarmos em círculo. Sabe o lugar. Não sabe do lugar. A verdade é essa.
E quem cisca é galinha, urubu. A Bíblia nos compara como águia. A gente tem que entender isso. Aqui é palavra de alimento. Então, olha aqui, ó, José, eu vou estar contigo. Eu nunca vou deixar de estar contigo. Eis que estarei convosco todo dia da consumação do século. O Espírito Santo está com a gente, não está, igreja? Não está? Mas em algum lugar você pode não chegar naquilo que Deus determinou para tu chegar, que nós temos a terra prometida que é o céu, porque este mundo de corrupção pode te corromper também. Não é verdade? Então, terceiro passo, para finalizar. O passo final na fórmula de sucesso com Deus envolve a ação. Nós devemos agir como se a palavra a qual temos declarado e meditado já fosse uma verdade nas nossas vidas. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Aí nós estamos aqui, Marcos capítulo 11, eu vou ler porque se a irmã subir com a moça, esse povo vão olhar para a comida, não vai olhar mais para o estudo. Não é que ela não chega agora não. Ó, Marcos capítulo 11, vou ler aqui, anota aí que isso aqui é muito importante. Marcos capítulo 11, 22 e 24, olha o que diz aqui. Ó. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha aqui que eu falei anteriormente, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando e crendo, crede que o recebeste e ter-os ele. Note aqui que Jesus não disse que deveríamos acreditar que recebemos algo quando ouvimos. Ele não falou isso. Ele disse para acreditarmos que recebemos algo quando nós oramos. Não é você ver quando nós oramos. Por isso que o líder tem que estar em constante oração. Amém? Está aqui, ó. Então, quando nós seguimos as suas instruções, que isso aqui são instruções de Deus para nós. Quando ele segue instruções, como você acha que devemos agir? O passo final da forma de sucesso com Deus envolve ação. Josué, eu falei aqui, o Senhor falou para ele assim, tenha o que? Coragem, não foi? Não é coragem? Alô? Agora, se a coragem fosse isso que eu vou falar aqui, que eu já falei no ano passado, se só fosse isso, quando a pessoa fala, hoje eu acordei com a coragem, né? Mas não era isso, porque ter coragem para levar aquela multidão lá para diante, não é mole não. Coragem na palavra, de declarar a palavra. Que coragem é essa? Josué, tenha bom ânimo, levanta e tenha coragem. Ou seja, isso aqui está difícil, mas a palavra declara isso. Eu vou ter coragem que pela palavra Deus vai realizar. É coragem na palavra que é transmitida. Se a palavra diz, tu está curado, você tem que ter coragem pela palavra que você está curado. Ação. Josué, agora, ó, tudo bem, está tudo legal, mas agora você tem que agir. Agora eu não vou mais falar, levanta, tenha bom ânimo, meu filhinho, passar a mão na cabeça, coitadinho, isso aqui não. Agora é ação. Amém, igreja? Agora é ação. Pode falar. No livro de Josué, capítulo 1, a palavra que o Senhor vem dar para ele, ele vai falar assim, ó Josué, agora que o meu servo é morto, aí o Senhor dá umas diretrizes para ele, ele fala assim, levanta-te. Então eu percebo ali que Josué estava meio que prostrado, que é normal, comum em situações como essa. Então o Senhor dá o primeiro comando para ele, vai ser, levanta-te. Aí ele vai dizer, seja forte e corajoso. Quando Deus fala isso, logo a seguir, para você perceber que essa força não vem do homem, não viria de Josué, dele próprio, o Senhor vai falar, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então o que Deus está falando em suma é, a sua força vem de Deus. Era isso. Na palavra, então. O que eu falei aqui, Davi matou Golias.
Bota Golias para lutar lá, tete a tete com o Davi, para tu ver o que ele ia fazer. Mas ele teve coragem na palavra. A palavra dizia. Quando ele falou assim, quem é esse incircunciso? Ele usou a palavra. E a palavra dá coragem. É isso mesmo. A palavra te encoraja a caminhar. Amém, igreja? É isso. Por que ele é uma postulação dizendo, não tem a palavra? Deus falou, pronto, final, meu irmão. Coragem na palavra. Quer ver? Devemos andar por aí deprimidos e sem alegria? Devemos andar preocupados? Faz parte da humanidade, de cada um de nós. Mas não, porque diz aqui, alegre-se e louve a Deus pela resposta da sua oração. Haja como se você já tivesse recebido aquilo que você espera receber, porque a fé vê o invisível. Não é? A fé não vê o invisível? Tu tem que agir dessa maneira. É nesse momento em que muitos líderes falham. Elas sabem que a palavra de Deus funciona. Quem entende aqui que a palavra de Deus funciona? Mas elas falham em agir por ela. Não é aquilo que você sabe que te leva à vitória, mas aquilo que você faz. Então, agora só para finalizar, eu vou falar aqui mais do que uma aprovação mental. O que é aprovação mental? Vamos lá. Um dos maiores inimigos da fé verdadeira é algo que pode ser chamado de aprovação, aspas, mental. O que é isso? Pessoas que operam em aprovação mental, leem a palavra e acham que acreditam nela. Mas quando chega a pressão, elas não agem debaixo do que dizem acreditar. Isso é apenas o quê? Uma aprovação mental. Concorda com aquilo, mas não executa aquilo. Aí, o que eu quero falar? A aprovação mental diz, eu creio no que a Bíblia diz. Quem crê no que a Bíblia diz, diga glória a Deus. Aprovação mental. Eu creio que a Bíblia, no início ao fim, diz, eu creio que sou curado, porque a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eu creio. Mas quando a doença chega, Não basta você aprovar. essas pessoas param de dizer, pelas suas pisaduras nós fomos curados, para começar a declarar. Ela para de dizer, porque a aprovação mental, ela começa a declarar o quê? Eu estou doente. É isso. Ela para de declarar. Por isso que a gente tem que meditar na palavra todos os dias. Porque você vai ter uma palavra como remédio para qualquer situação da tua vida. Não basta você ter aprovação mental, você tem que viver a palavra. Porque a aprovação mental é isso. Eu creio na Bíblia Sagrada o que ela diz. Tá? Aí tu passa por um montão de aflições e não sei o que e tal. Aí você lembra da palavra, no mundo tereis. A mensagem mais motivacional que eu ouvi de Jesus foi essa, no mundo tereis aflições. Que palavra motivacional! No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo! Porque eu venci o mundo, eu vou estar com vocês. Isso motiva a gente a seguir. Não é essas palavras motivacionais que a gente escuta por aí, só colocando o crente no... O cara passa o primeiro problema e não vai suportar. Então, irmãos, a fé verdadeira, presta atenção que eu estou finalizando. A fé verdadeira, ela acredita no que a palavra diz, mesmo quando o que vemos e o que sentimos nos diz algo diferente. A fé não se importa, olha aqui, irmãos, presta atenção nisso e anote. A fé não se importa com os sintomas da doença. Alô? Amém? Amém. Guarde isso. A fé, o que eu falei? A fé não se importa com os sintomas da tua doença. Quem se importa com o sintoma da tua doença é a nossa aprovação mental. A fé não se importa. Mas não interessa para a fé diagnóstico de doença, irmãos.
Não interessa. Não, mas o diagnóstico disse que não sei o que, não interessa. O Senhor também mandou ir lá e falar para o homem lá, arruma a tua casa que você vai morrer. Mas ele foi e orou. Ou não foi? E Deus mudou a sentença. Mas que foi Deus que mandou, por quem vai mudar? Por quem vai mudar talvez vai precisar mais orar. A casa está desarrumada. Talvez a tua casa esteja desarrumada, familiar, falando no sentido familiar. Não se ora mais, não se busca mais a presença de Deus. Morte espiritual dentro da sua casa. Não senta mais com a família, não lê uma palavra mais, não lê mais nada. Não tem esse negócio. Não ora, não agradece nem a comida quando vai comer, já sai comendo logo. Que diferença da minha época que a gente chegou, Senhor, obrigado por esse alimento. Que diferença essa geração de hoje, que não aprendeu nada. Essa geração de hoje não sabe o que é Deus. Geração deprimida, e isso, aquilo, doente espiritualmente. Quem é a culpa? Os líderes. Os líderes são os culpados. Porque estão cuidando mais fisicamente da pessoa que propriamente da alma dela. Então, irmão, eu finalizo dizendo o seguinte: não importa as circunstâncias, ele não se move por aquilo que disse o gerente do banco, ele não se importa por aquilo que o médico disse, ele não se importa com aquilo que o advogado da empresa de cobrança disse. A fé em Deus muda os sintomas. Só para quem crê, a fé em Deus muda os sintomas. A fé em Deus muda tudo que tem que mudar na nossa vida. A fé transforma cada derrota em vitória. Esta é a fórmula do sucesso com Deus. Sem dores incluídas. Agora pense novamente na pergunta que eu fiz lá no início. Lá no início. Pastor, ainda tem muita coisa aí não? Tem não. Quando você deseja ter sucesso nessa vida, quem deseja ter sucesso nessa vida? Todo mundo. Levanta a mão aí, irmão. O suficiente para mudar aquilo que você diz? O suficiente para mudar o foco da sua atenção? O suficiente para você agir debaixo da palavra de Deus, mesmo quando o restante do mundo tentar dizer que ele não irá funcionar? A fé é suficiente para tudo isso. A fé faz você ver aquilo que você não enxerga. A fé vê, né? A fé vê. A fé faz você ver. Eu vejo história de pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo. E eles falam, quando eu era criança, eu pensei nisso, eu visualizei nisso, e hoje eu estou aqui nessa minha vida profissional, abençoado, isso aqui. Os crentes não aprendem certas coisas. Você tem uma arma poderosa em tuas mãos. Mais poderosas que uma bomba atômica, que é a fé. Tanto a fé, olha o que é importante para Deus, irmão. A Bíblia fala em Hebreus 11. Desculpa, eu errei só o versículo, o capítulo, mas Hebreus 11:7. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus não é o que eu faço, não, irmãos. É a fé. Deus se alimenta de fé. E ele traz a resposta pela fé. E quando Josué creu, teve fé, ele levou o povo até o lugar determinado. Deus quer que você leve o povo ao teu ministério, tua família, aonde eles precisam chegar. Olha o Provérbio 10:22, eu vou acabar agora essa palavra. Diz que a bênção de Deus enriquece, não traz dores. Você não precisa ter dores no teu chamado, sofrimento no teu chamado, porque a Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece. E quando fala enriquecer a Bíblia, não estou falando de vida financeira, não. Enriquece a tua força, te dá ousadia, e não acrescenta dores nas situações contrárias. Então eu quero te avisar para finalizar que Satanás não gostará do fato de você escolher ter sucesso.
no mundo com Deus. Satanás, desde o início da história, ele tenta e tentou, porque agora nós já temos aqui um cumprimento, mas até então não tinha. Ele tentava, desde a história, impedir que o povo chegasse até lá. Não? Ele sempre tentou, e ele sempre vai tentar também agora você chegar no lugar que Deus determinou para a tua vida. Então, líderes, esse é o sucesso para com Deus. Você precisa manter a palavra de Deus na tua boca, manter a palavra de Deus no seu coração, e qualquer obstáculo que estiver diante da tua caminhada, Deus estará contigo. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Vai no YouTube, depois você pega, quando tiver na semana, depois pega, para analisar melhor, corta algumas coisas que eu falei, não dá para cortar não, né? Tá não, tá bom. Vamos ficar de pé, queridos? Você que tem a tua semente, pode abençoar a casa do Senhor. Cadê? O Santo foi embora? Foi pegar lá as marmitas. Quem está com fome aí, diga glória a Deus. Já? Não tomou café não? Meu Deus. A segunda refeição, 4 horas depois da primeira. Você tomou café que horas? Amém, queridos? Traga a tua semente, nós estaremos orando. À noite, venha, chega uns 15 minutos antes, para se preparar para a gente orar. Eu já tenho uma palavra para de noite, já está preparada. Certamente Deus vai nos abençoar, um culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. E nós vamos chegar até lá. Porque Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avança para a conservação da nossa alma, da nossa salvação. Nós não podemos desistir. E como líderes, nós vamos levar outras pessoas também a entrar na terra prometida. Porque há, sim, um plano de Deus para a sua liderança, que é levar o máximo possível de pessoas a entrar na terra prometida. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, abençoa todos aqueles que têm abençoado esta casa. Leva-nos guardado por ti, livra de todo mal, do homem maligno, sanguíneo, malfeitor, acidente, roubo, assalto e das balas perdidas. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, para todo sempre. Meus amados, queridos irmãos líderes do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o Deus abençoe. Bom almoço.